Fala pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso módulo de cirurgia de vias biliares e pâncreas. Estamos aqui com um tema que é muito quente para vocês nas provas de residências, todo ano cai, e eu acho que é fundamental vocês levarem, assim, principalmente as indicações cirúrgicas, que é pólipo de vesícula biliar. Esse tema está sempre caindo nos concursos, não é difícil, então vamos fazer isso de maneira totalmente atraumática, tá bom? Então, começando aqui, vamos falar um pouco da etiologia, das principais causas realmente dos pólipos de vesícula, como que eles se classificam realmente, quadro clínico, que na maior parte das vezes o diagnóstico é incidental, porém às vezes pode estar associado a sintomas, a gente sabe que isso é a minoria, como é feito o diagnóstico e como principalmente é o tratamento, tá bom? Então, começando aqui um pouquinho, vamos falar a respeito da etiologia. Lembrar a primeira definição, gente. O que é pólipo de vesícula? O pólipo, assim como outras estruturas polipóides que podem ocorrer no trato digestivo, nada mais é nunca um crescimento anormal da mucosa, gerando realmente um aspecto mais exofítico para o interior da luz do órgão. Para o caso da vesícula, geralmente é mais incidental, achada por ultrassom. Em alguns casos pode ter associação com câncer de vesícula, porém a maior parte é não neoplásico, não tem associação nenhuma com câncer, felizmente. A maior parte das vezes se dá por depósito realmente, especialmente do colesterol, como é o caso da colesterolose, ou eventualmente a hiperplasia da mucosa e o crescimento para o interior da camada muscular, como é o caso da adenomiomatose da vesícula. Bom, com relação à classificação, vamos lá. Se a gente for considerar que a imensa maioria dos pólipos de vesícula é benigna, tipo, a gente tem um achado muito frequente realmente nos ultrassons, a gente pode especular aí que uma parcela grande das pessoas, se fizerem um ultrassom, podem eventualmente achar um pólipo de vesícula. Então, antes de criar pânico, entender, a imensa maioria é benigno. E dessa imensa maioria é colesterolose. Dos benignos, 60% é colesterolose. Uma menor parte, os adenomiomas, que é o crescimento anormal da mucosa da vesícula para o interior da camada muscular, podem eventualmente existir os pólipos inflamatórios e a atenção deve ser dada aos adenomas. Os adenomas podem, de certa forma, se degenerar e evoluir para adenocarcinoma, e dali passariam a se chamar pólipos neoplásicos. Dos pólipos neoplásicos, o câncer de vesícula realmente o mais prevalente é o adenocarcinoma. Porém, uma menor parte, cerca de 20%, pode apresentar histologia diferente. Ou uma miscelânea do adenocarcinoma com outros tipos histológicos, ou eventualmente o carcinoma espinocelular, ou eventualmente o cistadenoma mucinoso, mas isso para mim é pouco relevante. Fato é, o principal tumor da vesícula é o adenocarcinoma, que corresponde ao principal tumor maligno, tá bom? Beleza, gente. Então, pegando aqui para vocês, achado comum, é, vamos colocar assim para vocês, do pólipo de vesícula, e o principal achado de pólipo de vesícula corresponde à colesterolose, tá bom? Geralmente a pessoa vai, por algum motivo qualquer, faz uma ultrassonografia e eventualmente acaba encontrando um pólipo. Beleza, gente? Ó, alguns pacientes eventualmente podem manifestar com sintomas parecidos com de uma litíase biliar, como de cólica, mas a gente já vai ver isso no quadro clínico. Bom, na colesterolose, quais são as principais características? A gente vai ver esse aspecto aqui da mucosa, da vesícula, dê uma olhada aqui. Esse trabeculamento realmente da mucosa, com a presença dessas estrias amareladas, que alguém fortuitamente resolveu dar o apelido de vesícula em morango, porque lembra mais ou menos as sementes de um morango. Bom, a elevação desses vilos, que corresponde à deposição do colesterol, pode se intensificar de forma a formar realmente pólipos, formar realmente nódulos. E quando a gente coloca no microscópio, a gente vê essas vilosidades alongadas e essa área aqui toda vacuolizada, toda branquinha, era onde estava sendo ocupada pelo colesterol. Lembra que na hora de fazer a lâmina, tudo aquilo que correspondia à gordura acaba de fato sendo lavado por conta das preparações alcoólicas. Então, desse aspecto quase que vacuolizado. Então, tudo isso aqui corresponde realmente aos depósitos de colesterol na mucosa da vesícula. Tá bom? A minoria vai formar de fato pólipos mesmo significativos. A grande maioria são pequenas elevações dos vírus que raramente passam de 1 milímetro em diâmetro. Então, lembrar, pólipo associado à colesterolose é pequeno, tá bom? Então, basicamente, colesterol é o mais frequente, realmente, é a principal deposição associada a pólipos na vesícula. Vamos falar de outras causas de pólipo de vesícula. Os pólipos inflamatórios. É menos comum,
está associado geralmente à presença de tecido inflamatório, a um estroma de granulação, que pode acontecer eventualmente pela presença de cálculos, ou de uma bile litogênica, ou de uma obstrução meio que intermitente realmente da via de saída da vesícula, e que pode estar associada à formação de cálculos, à formação de pólipos. Isso é fator de risco para praticamente nada. A presença, na verdade, mais do cálculo diz mais do que a presença de um pólipo inflamatório associado. Bom, os adenomiomas. Os adenomiomas podem eventualmente ser encontrados, correspondem a um crescimento anormal da mucosa, um espessamento da camada muscular, porque você vai ter uma penetração realmente da mucosa para a camada muscular, e a formação realmente daquilo que a gente chama de divertículos intramurais. Você vai ter dentro da parede da vesícula uma presença realmente assim da mucosa. Ela pode ser difusa, que a gente tem esse nome de adenomiomatose, ou pode ser segmentar, geralmente mais comum no fundo da vesícula. E o achado histopatológico que a gente tem é justamente isso aqui. Você vê a mucosa na sua posição anatômica habitual, ela cresce aqui para o interior da camada muscular própria da vesícula. Existe isso aqui, é o achado histopatológico dos seios de Rokitansky-Aschoff. É assim que é descrito na patologia. Na macroscopia, na cirurgia, o aspecto da adenomiomatose da vesícula é isso. Você vai ver realmente aqui a formação quase como se fosse de um divertículo dentro da parede da vesícula, tá bom? De forma geral, isso aqui só foi realmente tirado porque o paciente tinha cálculos e foi submetido a tratamento cirúrgico fez a colecistectomia por conta dos cálculos. Mas a adenomiomatose não tem também nenhuma associação com câncer de vesícula. E a diferenciação ultrassonográfica dela é bem possível. E para esse caso, se você acha uma adenomiomatose da vesícula, não tem indicação nenhuma, sequer de segmento, tá bom? O achado confirmatório ultrassonográfico de adenomiomatose, ótimo. É isso, tá tudo certo, não precisa seguir. Bom, vamos falar dos pólipos que podem causar transtorno, os adenomas. Aí a conversa muda. Adenoma pode preceder o surgimento de câncer. A incidência ela é desconhecida, a gente não sabe dizer exatamente assim na população quantos eventualmente vão desenvolver adenomas da vesícula. O que a gente sabe é que de todos os pólipos da vesícula, cerca de aproximadamente 4% são adenomas, tá bom? A classificação dos adenomas da vesícula é bem similar ao dos pólipos intestinais. Então a gente tem o tipo tubular, o tipo viloso. A gente sabe que o tipo viloso tem uma correlação maior para se degenerar para câncer, porém o que tem muita associação com risco de câncer é tamanho. Então, o gancho principal da aula, vocês vão ver o pólipo, às vezes no ultrassom, você não vai saber diferenciar se isso é um adenoma, se isso é eventualmente uma colesterolose, se isso é algum outro tipo de pólipo de vesícula. E é um pólipo grande. Isso por si só já tem que levantar sua suspeita para um potencial risco de câncer. E vamos falar um pouco de quadro clínico. Ah, Obregon, mas você falou que é incidental, a maior parte das pessoas é assintomática. A maioria é assintomática, a maioria descobre incidentalmente ao realizar uma ultrassonografia. Entretanto, alguns pacientes podem ter dor abdominal. Uma dor abdominal que simula um pouco uma colelitise, dores associadas à litise, uma cólica biliar, porque eventualmente se o pólipo for muito próximo do colo da vesícula, muito próximo do infundíbulo, às vezes ele pode dar uma herniada e pode simular uma obstrução por cálculo. Às vezes o cálculo ele pode se fragmentar, se for Tô toda hora falando de cálculo, mas agora aqui é pólipo, gente. Às vezes o pólipo pode se fragmentar e ele pode eventualmente migrar para a via biliar. Isso pode, de certa forma, até causar um sintoma muito parecido com o de uma coledocolitise. Eventualmente uma elevação de transaminases, especialmente de enzimas canaliculares, uma possibilidade de fazer uma hiperbilirrubinemia. Não vai ser uma coisa tão assim, sabe, de síndrome de icterícia obstrutiva, igual a gente vê com cálculo. Mas pode acontecer? Pode. É raro? Bastante. E alguns pacientes podem ter dispepsia crônica, porque como a vesícula ela já vai ser mais compartimentalizada, já vai ter dificuldade de esvaziar eventualmente se for um pólipo mais significativo, às vezes o paciente pode apresentar sintomas realmente assim, sabe, de uma má digestão, de um empachamento, mas novamente, gente, o principal sintoma associado ao pólipo da vesícula é nada, é assintomático, a pessoa faz ultrassom e diagnostica no susto. Quando que a gente tem que prestar atenção em potencial risco aumentado para câncer? Principal deles, um pólipo grande. Lembra, gente, associação com fator de risco para câncer é pólipo grande. O que mais pode estar associado? A colangite esclerosante primária, que é uma doença autoimune. Vocês já vão
escutar falar dela na aula de colangiocarcinoma, na aula de câncer de vesícula, na aula de doença inflamatória intestinal. A colangite esclerosante primária é uma doença autoimune da via biliar que pode estar associada com câncer de vesícula. É um dos principais cânceres associados à colangite esclerosante primária, junto com colangiocarcinoma. Então, pacientes que têm esse diagnóstico e são descobertos com pólipo de vesícula, você já tem que olhar com outro olhar. Esses pacientes têm muito mais risco de desenvolver um câncer. Pólipos sésseis. Então, se o paciente faz um diagnóstico ultrassonográfico e o pólipo é césseo, ele basicamente, assim, a diferenciação entre o pólipo e a parede da vesícula ela não é muito certa, isso tem associação com potencial risco de ser um pólipo potencialmente neoplásico. Há algumas outras coisas, etnias, asiáticos, especialmente indianos, que é uma população que tem uma prevalência maior para pólipos neoplásicos da vesícula, idade superior a 50 anos, então pessoas de idade um pouco mais avançada vão ter maior fator de risco para câncer de vesícula, e a associação com litise. Quem tem pólipo e tem cálculo pode, de certa forma, ter um risco aumentado, embora essa associação seja incerta. De toda forma, vai chegar para você no seu consultório um paciente que tem pólipo e tem cálculo. Se o paciente tem condições cirúrgicas, você vai indicar cirurgia. Beleza? Então, é isso. Qual o diagnóstico? A maior parte das vezes, novamente, incidental. O paciente faz um ultrassom por qualquer motivo, o que você vê no ultrassom? Diferentemente dos cálculos, os pólipos eles não são móveis à mudança de decúbito. Você muda o paciente de decúbito, o pólipo continua na mesma parede que você estava visualizando. E ele não produz sombra acústica. Então, só para mostrar para vocês a diferença. Vejam, gente. O cálculo, ele está aqui. Ele é móvel se o paciente muda de decúbito. E ó, a sombra acústica aqui com a seta amarela. O pólipo não. O pólipo ele fica imóvel e ó, não tem sombra acústica nele. Essa é uma boa diferenciação. A ultrassonografia, ela é um ótimo exame por ser barato, por ser facilmente acessível, por ser, vamos dizer assim, sempre o pontapé inicial. Mas ela tem uma baixa sensibilidade entre diferenciar se esse pólipo ele vai ser um pólipo bonzinho, que não vai causar problema, ou se vai ser um pólipo potencialmente maligno. Então, prestem atenção especialmente nas características realmente que o ultrassom vai te dar para você saber o quanto você deve se preocupar com ele. De forma geral, os pólipos que têm associação com colesterolose, que são a maioria, geralmente eles são múltiplos, tem mais de um pólipo na vesícula e geralmente eles são bem pequenininhos. Lembra que eu falei para vocês? Mais de 2/3 dos depósitos de colesterol na vesícula sequer chegam a 1 milímetro. Então, assim, os pólipos vão ser muito pequenos, na maior parte das vezes até 4 milímetros de tamanho. Geralmente, assim, sabe, são homogêneos e eles são hiperecogênicos no ultrassom. Então, só para você ver aqui essa imagem, tá certo que esse aqui é um pólipo bem maior, não corresponde à imensa regra dos pólipos de colesterolose que tendem a ser pequenos, mas aqui, ó, é múltiplo. Tem um pólipo aqui, tem um aparente polipinho aqui, tem um polipão aqui. É claro, o fato de ser um pólipo maior te deve pelo menos deixar alerta, mas olha, homogêneo, hiperecogênico, todo branquinho, viu? Isso leva pra gente, assim, uma tendência maior de acreditar que esse pólipo seja bonzinho. E acredita-se que talvez só acompanhar vai resolver. A adenomiomatose, ou adenomioma da vesícula. Ele é um espessamento da parede, lembra, gente? Que a mucosa ela cresce para o interior da parede muscular da vesícula. O que acontece? E esse crescimento da mucosa vai formar rolhas de muco, que geralmente vai deixar essa lesão heterogênea, viu? Então você vai ver realmente assim um espessamento mais no fundo da vesícula, que pode ou não estar associado à formação de uma estrutura polipóide mesmo, e é isso que a gente vê. Ele é mais pretinho, ele é mais anecoico, ele é mais heterogêneo, porque corresponde aqui às áreas onde tem mais muco, enquanto a área onde tem mais assim, estroma, musculatura, vai estar um pouquinho menos anecoica. Então é isso. Heterogêneo, fundo da vesícula, muita associação com a adenomiomatose. E, por fim, o adenoma. O adenoma que, assim, é o que realmente tem mais risco de evoluir para câncer mesmo. Geralmente é céssio, geralmente é isoecogênico em relação ao parênquima e é homogêneo. Quando fica heterogêneo é porque está querendo virar câncer. Mas, às vezes, a diferenciação é difícil. Por isso que, assim, gente, às vezes os ultrassons você não consegue bater o martelo. Você olha isso aqui pode eventualmente ser um pólipo de colesterolose, porém pode ser um adenoma. Por isso que o que a gente tem que levar muito em consideração? Tamanho. Tamanho
é o principal fator ao olhar um exame de imagem com pólipo de vesícula. Alguns outros exames podem ser usados? Podem, Carlos. Por exemplo, o ultrassom endoscópico. Casos selecionados, assim, você acredita que esse paciente tem indicação cirúrgica, mas o paciente é de alto risco ou o paciente não quer operar, você tem uma suspeição assim de risco de malignidade. O ultrassom endoscópico, o probe de ultrassom vai estar pelo duodeno literalmente encostando na vesícula. Então, assim, a acurácia é melhor do que o ultrassom transabdominal. E você permite também usar o Doppler, então se for realmente hipervascularizado, se tiver eventualmente assim, sabe, alguma alteração, vamos dizer assim, que seja mais compatível com uma degeneração para câncer, você talvez consiga ver bem, mas ainda guarda limitações. Por último, também temos a tomografia, mas aí a tomografia é, eu tenho suspeita realmente de câncer invasivo da vesícula. Você já vê assim que esse pólipo já causa uma alteração, vamos dizer, na densidade do parênquima hepático adjacente à vesícula. Você tem assim, sinal realmente assim, sabe, de espessamento da parede muscular da vesícula adjacente a esse pólipo. Você já, opa, isso aqui tem cara de câncer mesmo. Isso aqui já passa a ser um exame não é nem de investigação, é de estadiamento, beleza? E como que a gente maneja? Então vamos lá. Carlos, achei um paciente aqui com pólipo de vesícula. Ele é assintomático? Ótimo, é assintomático, então vamos olhar o tamanho. Tamanho maior que 20 milímetros. 20 milímetros, 2 centímetros. É câncer. Você vai tratar igual a câncer. Você vai estadiar, idealmente com tomografia, podendo ou não associar o ultrassom endoscópico. O melhor exame, basicamente, você estadia com tomografia e já propõe realmente uma videolaparoscopia para examinar a cavidade e avalia. Realmente está restrito à vesícula, não tem sinal de adenomegalia à distância, não tem sinal de carcinomatose, não tem sinal de nada que contraindique uma ressecção, a cirurgia é oncológica, ressecção oncológica, colecistectomia estendida, com linfadenectomia e a ressecção do leito hepático, segmentos 4B e 5, ressecção não regrada, vamos ver na aula de câncer de vesícula. Ah, estou com suspeita, eventualmente a lesão, às vezes ela está no fundo da vesícula, tranquilo, mas às vezes a lesão está um pouco mais proximal na vesícula. Avalie o cístico. O cístico está próximo, congela. Se o cístico estiver comprometido ou suspeita de comprometimento, você resseca a via biliar extrahepática e faz um embedeu digestivo. Não, o cístico está livre. Então, ótimo, o cístico fica lá, mantém a via biliar do paciente. É isso. Pólipo de mais que 2 centímetros é igual a câncer. Acabou. Pólipo de 1 a 2 centímetros, de 10 a 20 milímetros, você trata como um risco para câncer. Você não precisa fazer uma cirurgia oncológica radical, porque geralmente quando tem câncer, é um câncer geralmente precoce que está limitado à mucosa da vesícula, não tem um A. E por estar limitado à mucosa da vesícula, geralmente a colecistectomia por vídeo, igual a gente faz para cálculo, é o tratamento adequado e curativo. Bom, o paciente é assintomático, mas tem um fator de risco assim horrendo, que é a colangite esclerosante. A bibliografia diverge um pouquinho, mas na real, gente, colangite esclerosante opera. Vamos colocar assim, o mais seguro, se chegar para vocês na prova, é o que mais, assim, vocês vão ter chance de acertar. Ah, não, mas o paciente é cirrótico, o paciente pode ter algum fator de risco. Então, assim, avalie bem. Algumas sociedades falam assim, para você acompanhar se o pólipo for pequenininho. Mas, meu, o paciente tem condição, opera, independente de ser cirrótico. O paciente é assintomático, mas não é um fator de risco tão, sabe, preponderante igual a colangite esclerosante. São fatores de risco menores, tipo a idade maior que 50 anos, indianos, espessamento parietal da vesícula, o pólipo é céssio. Avalia pelo tamanho. Se for menor que 5 milímetros, pode vigiar com ultrassom, que se mantiver o mesmo tamanho, ou mesmo até diminuir, está tudo certo. Pólipos maiores, de 6 a 9 milímetros, recomenda-se cirurgia. É o mais adequado porque o paciente tem fator de risco e também tem um pólipo um pouco maior. Ah, o paciente não quer, você pode oferecer a vigilância? Pode, mas em via de regra você tende a oferecer primeiro a cirurgia. Carlos, o paciente não tem fator de risco nenhum. Ah, então beleza, menor que 5 milímetros, você faz uma vigilância de mais longo prazo, pode repetir o ultrassom daqui a 1 ano, e se estiver normal, de 2 em 2 anos, e você não tem um tempo de segmento bem estabelecido. Ah não, pode para um pouquinho maiorzinho, mas o paciente tem nenhum fator de risco. Então tá bom. O segmento ultrassonográfico é mais rápido, tipo assim, de 6 em 6 meses no primeiro ano, depois anualmente. O que muda? Crescimento. Crescimento maior ou igual a 2 milímetros indica cirurgia. Crescimento é muito fator de risco para coisa ruim. Então, pólipo que cresce é o pólipo que você resseca a vesícula. Acabou?
Beleza. Então, bora para a questão. Vamos pegar aqui uma questão da Faculdade de Medicina da USP de 2023. Um homem de 60 anos com um achado incidental na vesícula biliar de uma lesão hipoecogênica, sem sombra acústica posterior, fixa, porém restrita à mucosa da vesícula compatível com o pólipo. A lesão mede 15 milímetros, está entre 1 e 2 centímetros. Qual é a melhor conduta neste momento? Se está entre 1 e 2 centímetros, é o quê? É um risco para câncer. Se for câncer, é um câncer restrito à mucosa da vesícula. Então, o melhor tratamento é basicamente colecistectomia. Beleza? Sem grandes problemas. Então, trouxe aqui só um pequeno aforismo para vocês. Lembrar que estudar significa 10% de estudo de fato e às vezes 90% do tempo reclamando quando você está precisando estudar. Então é isso, gente. Bora lá, força na peruca. O ano está começando, os temas são bastante extensos, mas não tenho dúvida que vocês vão tirar de letra. Um grande abraço a todos aí e tudo de bom.